Shabbat Shalom, 20 de Ave, 5.784 a contar da criação. Estamos no dia 24 de agosto de 2024 da Era Comum. É a tarde com a Torá trazendo a Parashá da semana. Nós estamos no livro de Devarim, o quinto livro dos 5 livros da Torá. Estamos no ciclo 5.784, já com o último livro dos estudos de Torá. Estamos na 46ª porção, são 54 porções no total, e dentro do livro de Devarim é a terceira porção que nós estamos. Nós estamos nos capítulos 12, no capítulo 7, a partir do versículo 12, e vamos até o capítulo 11, verso 25, da nossa Parashá da semana. É o 7º dia da semana, o sagrado dia do Shabat. Então, nós temos hoje o encerramento da Parashá da semana Ekev. Ekev, já vimos aí, literalmente significa porque ou como resultado de, e também tem o significado de calcanhar, no sentido de que as pessoas queiram fazer uma análise dos mandamentos, e os chamados mandamentos menores ou mandamentos mais simples pode-se pisar com o calcanhar, no sentido de que você pode menosprezar, deixar para uma segunda oportunidade ou algo semelhante, né? Deixar para depois. Vou fazer agora tal mandamento porque ele é maior, ele é mais complexo, né, mais importante, e o outro é menos importante. Então, calcanhar, que significa que nós não devemos pisar com o calcanhar os mandamentos menores, né, ou mais simples, mas que todos nós precisamos ter, de fato, os mandamentos diante dos nossos olhos, como todos os mandamentos na mesma proporção, o mesmo valor, os mesmos cuidados, né? Valorizarmos todos eles. Dentro desse aspecto significa, como diz, né, o Alter Rebbe no Tânia, qual mandamento que eu devo fazer primeiro, os menores ou os maiores? Então a resposta ela é bem simples, aquele que apresenta-se diante de você. Então todo e qualquer mandamento que se apresenta diante de você é exatamente o Eterno que concedeu o mandamento A, B ou C estar diante de você, para que você venha fazê-lo imediatamente, né? Então, essa é a forma mais simples de nós podermos entender, não pisarmos com o calcanhar, né, os mandamentos chamados menores, ok? Na nossa conclusão da nossa Parashá da semana, nós vamos dar uma olhadinha aí, né, no capítulo 11, onde nos fala ali o verso 12, né, principalmente sobre a questão que os olhos de Deus, né, estão continuamente sobre a terra de Israel, ok? Vamos ver o que a Hassidut traz para nós com referência ao segundo parágrafo do Shema, que é no capítulo 11 também, que nós temos o segundo capítulo do Shema, e nós vamos também, dentro da nossa Parashá, fechando, né, a nossa Parashá da semana, nós vamos ter aí sobre a questão de imitar a Deus, né? No capítulo 11, verso 22, que nos fala sobre a questão de amar a Deus, seguir os seus caminhos e se unir a Ele, né? Então, esse se unir a Ele, os nossos mestres trazem para nós a importância de nós imitarmos a Deus. E aí, nós teremos uma palavra-chave com o nosso Rebbe Menachem Mendel, ok? E com a graça do Eterno, nós vamos deixar uma palavra final, né, uma mensagem final da nossa Parashá Ekev, sobre a questão de sem bênção, sem brahot, né?
o que significa isso e o aprendizado para nós nesse sentido aí, ok? Então vamos lá, né, sobre a questão dos atributos da terra de Israel, o capítulo 11 aí, versos 10 em diante, né, que nos fala sobre esses aspectos aqui, né? Capítulo 11, versos 10 a 12. Então, fala sobre o povo tomar posse da terra, né? Você está indo para uma terra que não é ruim, pois é uma terra boa, cultivável, né, de planícies, montanhas, aguarda pelas chuvas dos céus, né? E aí nós chegamos ao verso 12 que diz: uma terra que o Eterno, seu Deus, cuida. Os olhos do Eterno, Todo-Poderoso, estão continuamente sobre ela, desde o princípio do ano até o final do ano. Nessa palavra ou nessa promessa de Hashem, que tem para nós aqui na nossa Parashá Ekev, mostra uma realidade. Quem cuida da terra prometida? É num caso específico, porque o povo estava para tomar posse da terra prometida. Então, a mensagem que realmente Hashem queria deixar antes que o povo adentrasse a terra prometida, então, ele estava querendo deixar, né, Moshe estava trazendo a mensagem de Hashem de uma forma bem visível, palpável, por assim dizer, bem clara, de forma bem simples, que o cidadão mais simples até o cidadão mais sofisticado, né, ele poderia entender com tranquilidade. Então, a palavra é uma terra, a terra prometida, que o Eterno, quem é o Eterno? O teu Deus, aquele que te tirou da terra do Egito. Seu Deus cuida. Então, a primeira coisa que deixa bem claro aqui é que é uma terra que Deus cuida. Ponto final. Então, ele é o responsável pela terra. Continuando, os olhos do Eterno Todo-Poderoso estão continuamente sobre ela. Ou seja, a segunda mensagem que Moshe está trazendo aqui é para que o povo tenha ciência. É uma terra que o Eterno, o Todo-Poderoso, o único Todo-Poderoso, é uma terra que ele cuida. Segundo ponto, os olhos do Eterno, linguagem humana para se compreender, estão continuamente sobre ela, ou seja, os olhos do Eterno ele não tira os seus olhos da terra de Israel, certo? E a terceira mensagem, ele não tira os olhos de que forma? Qual tempo? Então, o terceiro ponto é, desde o princípio do ano até o final do ano. Ou seja, uma terra que Deus cuida, os seus olhos estão sobre ela de forma contínua, desde o primeiro dia do ano até o último dia do ano. Ou simplesmente os olhos do Eterno permanecem favoráveis à terra de Israel eternamente. Mais uma vez, cai por terra, não só esse versículo, mas há muitos outros, cai por terra, né, todo o plano de conspiração contra o povo judeu e contra a terra de Israel. Principalmente a famosa teologia da substituição, que fala que Deus abandonou o povo de Israel, abandonou a terra de Israel, e ele assumiu um novo povo, chamado de igreja, a noiva, né, do Cordeiro, que não tem nada a ver dentro da base bíblica da Torá, certo? A noiva, ela é de Deus, não do Cordeiro. Ela é de Deus, a noiva, certo? Então, Deus é o noivo, Israel é a noiva. E aqueles que se somam a Israel estão juntos nas festas nupciais
desse linguagem humana para compreendermos, né? Desse enlace matrimonial entre Deus e o povo judeu. Quem não está dentro desse aspecto, simplesmente está fora. Entendeu? Então, essa é a realidade. Então, mais uma teoria de conspiração contra o povo judeu e a terra de Israel que cai por terra aqui. Ou seja, se os olhos do Eterno Todo-Poderoso estão continuamente, o que significa continuamente? Para sempre, eternamente. Então, Deus não mudou de terra. A terra prometida, a terra escolhida, é a terra dada ao povo judeu. Ele não mudou de povo. O povo judeu continua sendo o seu povo escolhido, a menina dos seus olhos. E aqueles que vêm para o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, né, como diz os profetas, anda ombro a ombro com o povo judeu no serviço a Hashem. E tem os mesmos direitos de bênçãos e também de viver a redenção final com o justo Mashiach e o Olam Rabá, o mundo vindouro, conhecido popularmente como a vida eterna. Ok? Então, esse é o detalhe. Os nossos mestres comentam sobre isso, entre outros detalhes, dizendo o seguinte: vários judeus, inclusive os judeus frum, que significa observantes, tendem naturalmente a ver todas as boas qualidades de Eretz Israel, que é, de fato, uma terra desejável e boa, né? Entretanto, a pessoa frequentemente se esquece da coisa mais essencial sobre Eretz Israel, que toda a sua beleza física não é nada em comparação com a sua natureza essencial de ser a terra sagrada, a terra sobre a qual a Torá diz: os olhos de Deus Todo-Poderoso estão continuamente sobre ela, desde o princípio do ano até o final do ano. Essa natureza essencial de Eretz Israel, os olhos de Hashem sobre a terra de Israel desde o princípio até o fim do ano, deveria inspirar em cada indivíduo um imenso senso de reverência que deveria se expressar em esforços crescentes para tornar a sua conduta diária condizente com a santidade de Eretz Israel. O impacto deve ser forte o suficiente para ser duradouro, de forma que uma visita à Terra Santa tenha um efeito permanente na maneira de pensar do indivíduo e, consequentemente, em seu comportamento diário. No entanto, se uma visita a Eretz Israel se resume a fazer apenas turismo, passear, né, apenas fazer turismo e tirar fotos dos belos lugares e paisagens, desfrutar, né, dos seus frutos, das qualidades e iguarias da boa terra, né? Então, Eretz Israel se torna nada mais que uma atração turística, uma terra entre tantas outras. Uma visita assim contribui muito pouco para o real futuro e destino de Eretz Israel, sobre o qual nós falamos em nossas preces. Por causa de nossos pecados, fomos exilados de nossa terra. A conclusão imediata deveria ser, no entanto, eliminar todas as causas que nos privam de Eretz Israel e fortalecer todos aqueles fatores que firmemente e permanentemente restituirão Eretz Israel ao povo judeu, né? Ou seja, na atualidade, né, numa visão geral, Eretz Israel é apenas um ponto turístico, entre tantos outros. Tanto é que existe centenas de caravanas para fazer turismo em Israel. Só que
o ciclo de turismo, ele é uma coisa tão emblemática para tirar as pessoas da verdadeira visão de Eretz Israel, que normalmente esses grupos turísticos, né, e o guia turístico que é fornecido através desse pessoal que providencia, né, o turismo. Então eles falam pontos turísticos: Londres, Egito, Israel, e aí vai falando outros países. Então coloca Israel dentro de um círculo, ou um ciclo, melhor dizendo, de turismo. Então as pessoas vão com uma característica de turismo, e não para ver a essência desse versículo 12 do capítulo 11 de Deuteronômio. Ver algo peculiar, ímpar, com raras exceções, obviamente, né? Com raras exceções, pessoas, sim, de vários segmentos religiosos, etc. e tal. Tem, sim, pessoas que, quando chegam em Eretz Israel, têm a oportunidade de visitar principalmente o Kotel, o muro, realmente vão com um coração muito em techuvá, um coração muito retornando a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Compreende que o Kotel, o muro, não é um ponto turístico, é realmente o que sobrou do antigo templo, e que realmente ali há uma essência espiritual presente. E esses que vão com o coração assim, com a sua alma assim, realmente tem uma experiência pessoal ali diante do Kotel. E para ele, Eretz Israel não será apenas um ponto turístico, mas será um ponto realmente de despertar a sua alma divina, ok? É isso que é importante. E lembrando que no seu todo, né, Israel precisa de redenção. Todo Israel precisa de redenção. Todo Israel precisa das suas retificações, das suas correções. Por quê? Porque simplesmente, né, de forma bem resumida, há uma grande mistura de povos que ajudou na saída do Egito, uma mistura de povos que contribuiu para fazer o povo judeu se rebelar no deserto contra Hashem. Então a mistura de povos é um perigo, e há uma grande mistura de povos em Israel, principalmente em Jerusalém. Além disso, há uma grande mistura de religiões em Israel e principalmente em Jerusalém. Então precisa sim de uma retificação, de correção, né, de redenção à terra de Israel, o povo judeu, para que realmente, como diz, né, fortalecer todos os fatores que firmemente e permanentemente restituirão Eretz Israel ao povo judeu. Isso daqui está se referindo, segundo os nossos mestres, o retorno de todo judeu para Eretz Israel, todo não judeu em Eretz Israel voltando para suas nações, sem briga, sem contenda, sem nada, porque os dias de Mashiach já estarão se iniciando neste período, e cada um vai retornar para a sua casa, e a casa de Israel retornando, os filhos de Yaakov, as 12 tribos retornando para a terra prometida, a sua casa. E aí não haverá mistura de povos e não haverá mistura de religiões. Haverá apenas a única e verdadeira religião, o monoteísmo com fundamento judaico, o judaísmo, que foi o que Deus revelou no Monte Sinai. E depois disso e antes disso, Deus não se revelou em forma alguma para ditar uma nova religião. Ponto final. Simplesmente isso. E a partir daí, Mashiach, ele realmente reinando e vencendo as guerras de Deus, ele fará não somente com que Israel,
o povo judeu, mas fará com que também as nações, os povos, venham convergir para o único e o verdadeiro Deus, que não é o Mashiach. O Mashiach será o rei do povo judeu e o rei sobre as nações. E é ele que conduzirá como rei, é ele que conduzirá Israel e as nações à presença divina, para os serviços diários, para o ensinamento da Torá nos seus níveis mais elevados, jamais vistos até então. E então se cumprirá a palavra. De Jerusalém sairá a palavra, de Jerusalém sairá a Torá sobre toda a face da terra. E ela se encherá de tal forma, assim como as águas cobrem os mares, ok? Então, esta é a questão dos olhos sobre a terra de Israel. A partir do versículo 13 do capítulo 11, nós temos aí então, realmente, né, o capítulo 11, do verso 13 ao 21, nós temos aí a segunda estrofe do Shema, ok? Então, dentro desse aspecto, os ensinamentos racídicos falam para nós da seguinte forma: embora o segundo parágrafo do Shema pareça ser um pouco mais do que uma repetição do primeiro, né, que está no capítulo 6, versos 4 a 9, né, de Deuteronômio, com várias adições e mudanças. A Hassidut, né, os ensinamentos racídicos, explicam que os dois parágrafos são fundamentalmente diferentes. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher hakol nihya bidvaro. A seca está violenta, hein, amados? Precisa se hidratar, né? Crianças, adultos, jovens, velhos, né, ou idosos, né? É preciso se hidratar bem aí, que a seca está realmente pegando aí, né, uma boa parte da América do Sul, né? Ou hemisfério sul, né, de uma forma geral aí. Então, cuidado com essa onda de calor. E segundo previsões, teremos aí para amanhã uma frente fria abrupta, as temperaturas cairão, né, rapidamente, e não é porque vai esfriar que significa tempo úmido, também pode haver a continuidade desse tempo seco. Então, hidratar, no caso, baixas temperaturas, se agasalhar adequadamente, né? E o melhor remédio é água, água, água e água, ok? E poderá também, em momentos, você ter aí uma água com limão, que não resta dúvidas que é muito bom para hidratar o corpo, ok? Não é receita médica, não, é apenas orientação. E a água não precisa de receita médica, né? Então, não estamos colocando aí na posição de médico, não, viu, gente? É água, água com limão, maravilha. Então, o primeiro parágrafo do Shema, no capítulo 6, versos 4 a 9, fala da conexão onde a divindade está visivelmente presente, como consta na paraxá anterior, Vait Hanan, né, do capítulo 6, onde Moshe pediu: por favor, deixe-me atravessar o Jordão e ver a terra boa, lá no capítulo 3, verso 25. O segundo parágrafo, no entanto, fala a um judeu destituído da revelação divina aberta de cima, como encontramos na paraxá Ekev, que é a nossa paraxá atual, que significa calcanhar, uma parte particularmente sem inspiração do corpo humano. O calcanhar tem essa conotação também, devido à sua insensibilidade. Consequentemente, o primeiro parágrafo fala sobre amar a Deus, não somente com todo o coração, com toda a alma, mas com todo o seu poder, como está lá no capítulo 6, verso 3, se referindo a uma forma ilimitada de amor que é concedida a alguém através de uma revelação de cima. O segundo parágrafo, entretanto, a pessoa é ordenada a servir a Deus somente com todo o seu coração e com toda a alma, uma vez que a assistência divina não é mais disponível. Do nível do primeiro parágrafo, em que a divindade está revelada, uma pessoa cumprirá as mitzvot naturalmente,
sem precisar se alertar sobre as consequências de não observá-las. No segundo parágrafo, entretanto, onde a revelação de Deus está ausente, é necessário mencionar as punições, como nós temos aqui nos versos 16 e 17, né? Quando estiverem em um estado de saciedade, cuidem-se para que seus corações não sejam levados, ou seja, os seus corações não sejam levados para onde? Para longe da Torá. E desviem e idolatrem outros deuses estranhos, se prostrem diante dele. Então, por isso que a segunda estrofe, ela fala sobre uma questão de não revelação divina, enquanto que o primeiro fala da revelação divina, porque eles têm uma conexão de amar a Deus. Então, uma conexão muito forte, muito presente, né? A inspiração de cima, Deus presente, e a fusão entre a pessoa e Hashem. A segunda estrofe, justamente por causa dessas questões de pecado, e ao mesmo tempo fala de castigo, né? Então, como a santidade não está presente, então fala sobre a questão de uma ausência divina dentro desse sentido, porque fala de pecado e punição. Ok? Então, é por isso que fala desse sentido aí. Então, o segundo parágrafo, onde a revelação de Deus está ausente, é necessário mencionar as punições. Por isso que menciona as punições. A despeito da aparente superioridade do primeiro parágrafo, né, a revelação divina, há, no entanto, uma vantagem no segundo parágrafo. Pois esse parágrafo representa a relevância universal da Torá e todas as épocas e circunstâncias, mesmo quando a revelação divina está ausente. Portanto, segundo Rashi, enfatiza aqui que a Torá é relevante não somente para aqueles capazes de estudá-la, mas também, assim que a criança começa a falar, deve-se ensinar a Torá a ela, né, pelos comentários de Rashi, ok? Então, esse é o comentário da Hassidut sobre a questão do segundo parágrafo, certo? Então, para nós entendermos, né, não que Deus está ausente, abandonou tudo e todos, etc. e tal. Está falando sobre uma questão de santidade. A santidade da presença divina na primeira estrofe, ela está exatamente dentro desse aspecto, né? Amarás ao Senhor teu Deus, certo? E só ele servirás, etc. e tal. E o segundo parágrafo, ele justamente vem mostrar para nós sobre a questão de não seguir os desejos do coração, os desejos que vão levar realmente a pessoa distante de Deus. E aí fala das punições em si, né? Caso acontecendo exatamente os corações serem levados diante. Então o verso 17 fala: então a ira de Deus se acenderá contra vocês, ele fechará os céus e não haverá mais chuva, o solo não produzirá os seus produtos e vocês perecerão rapidamente da boa terra que Deus está lhes dando, né? Então, sobre a questão, e aí automaticamente, nesse sentido, fala sobre o exílio, ok? Então, essa é uma análise da Hassidut, né? Em outro nível de análise, né? Mas o Shema em si, existe muitos livros que contam e trazem estudos sobre isso. Nós vamos ficar aqui dentro desse aspecto sobre a questão da segunda estrofe, ok? Segundo o Talmud, né, que nos fala em Baba Kama 38a, né, nos fala assim: mesmo o não-judeu que se ocupa com o estudo da Torá e aquelas partes pertinentes às 7 leis de Noah, e é como um sumo sacerdote. Então, o Talmud Baba Kama 38a, né, traz para nós sobre a questão do estudo da Torá. Ok? Então, quando nós nos ocupamos com o estudo da Torá, sempre conectados com as 7 leis de Noah, né? É como um sumo sacerdote, ok? Então, nós vimos aí
a questão do nível espiritual como um sumo sacerdote, como a santidade do Santo dos Santos, né? E o estado, né, legal, status quo, né, do autêntico Kohen Gadol, isso pertence à tribo de Levi, sem sombra de dúvidas, ok? Então, esse é o aspecto. A palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel sobre essa nossa paraxá aqui, nessa parte final que vamos concluir hoje, né? Então, nos fala sobre a questão dentro do Shema, duas formas para amar a Deus, ou de amar a Deus. Se vocês amam a Deus com todo o seu coração e com toda a sua alma, né? A primeira estrofe fala sobre o coração, a alma e a força, o poder, que está dentro do poder aquisitivo, né, material e financeiro, no sentido da primeira estrofe. E aqui na segunda estrofe fala de coração e com toda a sua alma, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Então o nosso Rebbe, ele discorre sobre esse assunto dizendo, né, devemos amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, como está escrito, e com toda a tua força na primeira estrofe. E aparentemente existem dois níveis de intensidade no amor a Deus, em que inclui o trecho amar a Deus com toda a tua força, ou seja, elevando-nos constantemente por cima do que consideramos racional ou sequer possível. E o outro, no nível da nossa segunda estrofe, onde não consta que devemos amá-lo com toda a nossa força, mas com todo o nosso coração e com toda a nossa alma. Isso porque não somos todos iguais. Alguns de nós podem manter a consciência constante da presença de Deus em suas vidas, que os inspira a amá-lo com toda a sua força, enquanto outros não conseguem essa idêntica constância. Contudo, até mesmo aqueles de nós que servem a Deus apenas com todo o nosso coração e com toda a nossa alma, de forma contínua em algumas ocasiões, podem chegar a servi-lo com toda a nossa força. No futuro messiânico, todos nós seremos capazes de sustentar esse elevado nível de consciência divina. E por essa razão que ambos os versículos, as duas versões do nosso amor a Deus, foram incluídos no texto das nossas orações do cotidiano, que sempre vai trazer para nós essa conexão. Amar a Deus com toda a nossa força, e amar a Deus com todo o nosso coração e com toda a nossa alma. Então esses são os dois níveis, né, de servir a Hashem. Com toda a nossa força está realmente dentro do aspecto físico, material e financeiro. Com todo o nosso coração e com toda a nossa alma está dentro do aspecto espiritual. É onde que nós precisamos unir as duas partes, os dois níveis, para podermos sempre prestar a Hashem um serviço agradável, ok? E na palavra final do nosso Rebbe aqui, imitar a Deus, né? Fala sobre, Moshe disse ao povo judeu, né? Para andarem no seu caminho, né? No caminho de Deus, que é exatamente capítulo 11 e o verso 22. Pois se vocês guardarem entre estes mandamentos que eu ordeno hoje, a vocês cumprir de amar a Deus, seu Deus, seguir todos os seus caminhos e se unir a Ele, então aqui está dentro do aspecto de amar a Deus, ok? Rapidamente um aviso, se de repente o sinal cair, é porque terminou a energia elétrica, que está dando umas piscadinhas aí, está tendo um vento forte e está dando umas piscadinhas aí. Se caso de repente sumir a imagem, é porque caiu o sinal, caiu a energia elétrica, ok? Então, imitar a Deus dentro desse aspecto, os sábios do Talmud explicam que esse versículo dizendo que se espera que imitemos a bondade de Deus, assim como Ele é misericordioso, você também deve ser misericordioso. Assim como Ele faz atos de bondade, você também deve fazer atos de bondade. Mas sendo
a bondade dele, de Hashem, infinita, como é possível esperar que imitemos a Deus? Então o nosso Rebbe responde. A resposta é que esta é precisamente a razão porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Assim sendo, possuímos efetivamente o potencial infinito dele para fazer o bem. Ou seja, o que o nosso Rebbe está dizendo para nós aqui é que o Criador, o soberano dos mundos, Adonai, o nosso Deus, Hashem, né, ele de fato capacitou efetivamente a cada um de nós, a cada ser humano, o potencial infinito dele de fazer o bem. Então, fazer o bem, lembremos que o mal tem tem data de validade, mas o bem ele é infinito. Por que que o bem é infinito? Porque Deus é infinito. O potencial de fazer o bem é infinito, por isso ele não tem data de validade como o mal tem. E esse potencial de fazer o bem, ele deu a cada ser humano. Basta cada ser humano fazer essa centelha divina do potencial de fazer o bem, pôr em prática. Fazer por amor, Levítico 19:18. Amarás o teu próximo como você ama a si mesmo. Então, cada um de nós fazendo isso, então nós sim vamos, como diz o nosso Rebbe, vamos imitar a Deus. Sabemos do potencial divino que ele é infinito, mas ele capacitou cada ser humano com o potencial infinito de fazer o bem. Isso significa que quando você se dispõe a fazer o bem, não tem medida para parar. Você sempre vai fazer o bem. E como Deus ele não é devedor do ser humano e você adquire méritos, não é favor que Deus vai te fazer. Porque você fazendo o bem, você adquire méritos. Ou seja, você adquire, de fato, a honraria de poder receber da parte de Hashem, no mínimo, como diz Maimônides, no mínimo em dobro daquilo que você fez. Simplesmente isto. Então, imitar a Deus, nós temos vantagens em todos os aspectos da nossa vida. Por isso, David, ele foi muito bem claro. Fui moço, agora sou velho. E não vi o justo nem a sua descendência a pedir esmola, a mendigar. Entendeu? Por quê? Porque Deus é provedor de tudo. Então, se nós, como vimos, os olhos de Hashem estão, desde o princípio do ano até o fim do ano, sobre a terra, e ele cuida, então é ele que vai fazer, sem sombra de dúvidas, a terra produzir os seus frutos. É ele que cuida daqueles que confiam nele. Ou como diz o proverbista, a chuva, ela cai sobre o mundo inteiro. Ela cai sobre os maus e os bons. Porque Deus é provedor de tudo. Imaginemos então quanto isso para nós será motivo de bênçãos quando nós nos colocamos a praticar o bem no nosso dia a dia. Ok? Para encerrarmos a nossa Parashá Ekev, a nossa semana, e para iniciarmos uma nova semana, nós queremos deixar aqui uma mensagem. Essa mensagem ela foi elaborada, pelo Rabino Benjamin Rose, e fala sobre a questão de 100 bênçãos. Então diz assim, baseado no capítulo 10 e o verso 12. E agora, Israel, o que o Eterno teu Deus exige de ti? Senão que o temas ao Eterno teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e ames e sirvas ao Eterno teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Deuteronômio, capítulo 10, verso 12. Esse versículo parece difícil de entender. Deus está apenas nos... Está caindo coisa por aí, o vento está forte. Então, Deus está apenas nos pedindo para amar e temer a Ele. Como se esses níveis fossem fáceis de atingir
Então, por que a Torá faz isso parecer tão fácil? A Guemará diz que aprendemos nessa passagem da Torá que a pessoa é obrigada a fazer 100 bênçãos todo o dia. Então, todos os dias, esse versículo traz uma obrigação de fazer 100 bênçãos. Se você soletrar, então, o versículo em si, você vai encontrar 100 letras. O Maharsha explica que essa Guemará, que se a pessoa pronunciar 100 brahot, 100 bênçãos, em um dia, com verdadeira intenção, vai atingir os atributos que o versículo declara. Há duas cidades, dois mundos. Este mundo, conhecido como Olam Hazé, e o mundo vindouro, conhecido como Olam Rabá. Muitos anos atrás tínhamos nosso templo sagrado. Estávamos mais próximos de Deus e esses dois mundos estavam muito mais próximos. Com o passar do tempo, este mundo mudou para um lugar de alta velocidade e estamos todos correndo pela estrada que divide este mundo e o próximo. Tornou-se perigoso cruzar para o próximo mundo. Portanto, Hazal institui 100 passos de velocidade no decorrer do nosso dia para nos deter e pensar por um segundo: quem está no controle? Temos muito a agradecer. Imagine, Deus não o permita, obviamente, se você não pudesse enxergar, andar ou ouvir ou qualquer outra coisa. As bênçãos nos tornam conscientes de quanto devemos apreciar a bondade divina, que é constante em nossa vida. Quando falamos uma bênção, uma brahá, deveríamos dizê-la lentamente e pensar com quem estamos falando. Deveríamos todos fazer 36.500 bênçãos por ano. Se alguém pronuncia uma bênção com verdadeira intenção, kavanah, intenção do coração, então é capaz de atingir o verdadeiro temor a Deus. Porque se ele quisesse, e ele poderia parar de nos enviar todas as suas bênçãos com a sua infinita bondade. Que Deus nos livre disso, de parar de nos enviar realmente as suas bênçãos. Podemos atingir o amor divino, porque sempre lhe seremos gratos por prover a cada um de nós, seus filhos, tudo que precisamos para levar uma vida boa e significativa e sermos felizes. Vamos fortalecer nosso amor e temor a Deus. Basta apenas pronunciarmos algumas bênçãos diárias, nos conectando a Ele e demonstrando o quanto aprendemos a valorizar e sermos eternamente gratos a tudo o que temos recebido da parte de Hashem. Então, de acordo com o versículo 10:12, deveríamos recitar diariamente 100 bênçãos. Já pensou? Você fazendo bênção e fazendo lá o quadradinho, passa um X até chegar a 100? Mas aí, a sabedoria judaica vem para nós e diz assim: se pronunciarmos uma bênção com verdadeira intenção do coração, então nós alcançamos e somos capazes de atingir o verdadeiro temor a Deus e o verdadeiro amor a Deus. E sem sombra de dúvidas, seremos diariamente gratos a Hashem por todos os bens, ou benefícios, ou bondade, ou bênçãos que Ele tem dado a cada um de nós. Você não precisa ficar preocupado com 100 bênçãos diárias. Você não precisa ficar preocupado com 36.500 bênçãos anuais. Você precisa simplesmente, com o coração voluntarioso, que realmente ama Deus, fazer cada brahá que você fizer, desde o momento que você abre os olhos e começa a fazer o Modéani, e até o momento de você encerrar o dia, fazer o seu Shema à noite,
fazer a recitação do Salmo 121, 91 e 121 e dormir. Ser agradecido verdadeiramente por todos os benefícios que Ele tem dado a você em cada dia, em cada momento do seu viver. Então, aí nós vamos alcançar esses dois elevadíssimos níveis, o verdadeiro temor e o verdadeiro amor a Deus. Ok? Que nós possamos viver esta realidade no nosso dia a dia. Amém, vê amém. E isto ajuda muito a revelação de Mashiach a qualquer momento mesmo. Por quê? Porque vamos dissipando as trevas e vamos estabelecendo que este mundo seja a moradia de Hashem. Mashiach, a qualquer momento mesmo agora. Amém, vê amém. Ok? Hoje nós teremos aí o encerramento do Shabat, né, o momento da Havidalah, às 18 horas e 27 minutos, para o início de uma nova semana na presença de Hashem. Ok? Gratidão a cada amado, né, a todos os amados que estiveram conosco aí no dia de hoje, né, no nosso shiur, e que os amados venham curtir, compartilhar, né, e principalmente ali depois que nós baixarmos, né, o vídeo no YouTube, compartilhando ali no YouTube também para todos quanto você puder, né, e fazendo aí as suas doações, bem como também, né, distribuindo o seu like, seja aqui na plataforma Facebook, no Instagram e também no YouTube, ok? Até a próxima. Shalom, shalom. Amém.